Olá, seja muito bem-vindo, aquarianos e ascendente em aquário. Vamos aqui para a sua previsão para o mês de dezembro, um mês importante, complexo aqui com Júpiter e Saturno atuando aí de uma maneira altamente filosófica para alguns, para outros é uma cobrança. Então vamos entender como tudo isso funciona para você. Eu vou trabalhar com duas datas importantes do mês, que é a data do dia 1º de dezembro, com a entrada da lunação, uma lua nova a 9 graus de Sagitário, e a data do dia 15 de dezembro, com a data da lua cheia, uma lua cheia a 23 graus do signo de Gêmeos. Então vamos lá entender como tudo isso vai impactá-lo. Mas antes eu gostaria de dar um recadinho especial para vocês aquarianos, que o último vídeo em que eu fiz uma previsão, teve uma inscrita muito educada, muito carinhosa, perguntando se eu não tinha misturado as estações ali na previsão, porque eu acabei comentando que a minha filha é aquariana, e que se eu tinha ali, né, falado, ai Paloma, será que você não levou pro pessoal essa previsão? E aí eu não sei se vocês me seguem lá no Instagram, tem aqui na descrição meu endereço, me segue lá, porque aí lá às vezes quando ocorre algum tipo de polêmica numa previsão, geralmente eu respondo por lá que é mais fácil, né? Então a gente tem essa conexão. Bom, o que acontece? Eu jamais faria isso, jamais. Eu até gravei um story, né? Agora quem não viu já foi embora, mas tinha ali no gráfico uma tensão, sim, com o signo de Aquário. Vou ver se eu consigo tirar uma foto e deixar aqui no vídeo para vocês verem. Eu jamais faria isso, pessoal. Eu trabalho há 20 anos como astróloga e eu tenho muito esse discernimento de separar as coisas, até porque existem signos que são tarefas e existem pessoas, né? E por isso que uma tarefa ela pode vibrar no positivo ou no negativo, tá? Se aquela previsão não bateu com você, se alguma coisa está dizendo não bate, tanto que eu dou vários panoramas, então você vai descartando ali o que não cabe para você e vai acolhendo aquilo que cabe para você, tá bom? Porque ali foi um mês em que Aquários teve oportunidade de crescimento. Lembra que teve um mês que foi muito crescimento para Aquário e teve um outro período que é um período em que Aquário tinha que repensar. Aquário é um elemento do de ar, é fixo, tem um modo fixo e estava ali tenso, tem um T-square mexendo com Aquário, falando que ali o melhor seria ele avaliar melhor os pensamentos, as ideias, ver como que você ia fazer, qual é o seu posicionamento, né? É mais nesse sentido, tá bom? Então, eu jamais faria isso, senão eu não teria tantos clientes assim para atender e fazer tanto aconselhamento que eu faço diariamente, tá? Mas era esse o recado. Então, vamos aqui voltar para nossa previsão. Bom, Aquário, você vai começar o mês com uma lunação, mexendo com os seus projetos e trabalho em grupo, trabalho em equipe, tá? E aqui há um desafio, né, nesse trabalho em grupo, porque aqui você pode estar se desenvolvendo com pessoas que você não tem muita afinidade, tá? Você pode aqui ter que dar uma parada para refletir sobre regras e normas também envolvendo esse projeto, como também aqui pode envolver investimentos, tá? Então, talvez você precise aí de um investimento maior para que um projeto dê certo, tá? E aqui você pode estar preocupado, né? Porque Saturno está aflito, aqui Saturno transita na tua área material, tua área financeira. Então, você tem aí algumas preocupações, né? Precisando ter bastante aí sabedoria, discernimento, para você movimentar a vida material, né? Os seus recursos financeiros aqui, tá? Então, isso também não significa que não vai dar certo, tá?
Mas aqui é como se você tivesse que tomar uma medida conforme as suas possibilidades aqui, tá? Então, geralmente, assim, né, é da natureza de Aquário sempre desenvolver coisas grandiosas, né? Porque Aquário envolve o grupo, o coletivo, envolve muitas pessoas ali, tá? Então, Aquário, ele é muito difícil ver um aquariano pensando pequenininho, né? Aquariano, ele vai sempre pensar num volume maior de crescimento, numa entrada expressiva financeira, numa busca de crescimento aí mais arrojado, tá? Mas agora é o momento de repensar sobre esse investimento, né? Sobre, principalmente em relação às pessoas que estão envolvidas nesse projeto, né? Não é só uma questão financeira, é também, mas envolve toda uma dinâmica também filosófica, né? Porque aqui, será que você está no grupo certo? Será que esse projeto é um projeto que cabe para você nesse novo ciclo? Talvez Aquário aí tem 1, 2 ou 3 projetos que você pode caminhar com eles, mas talvez você vai ter que fazer algumas escolhas, tá? Então, faz uma reflexão muito profunda aí da tua jornada em relação às pessoas com quem você hoje tem contato, tá? Esse grupo de pessoas, ele se conecta com o teu coração. Esse projeto que você quer desenvolver é um projeto viável? Quais são os recursos, os movimentos que você precisa fazer? Outra coisa é a regra do jogo, né? Então, se você é um aquariano, que é um empresário aí, você talvez vai ter ou empresário ou líder, né? De repente você coordena aí um projeto, algumas pessoas, ou você é um empresário, tá? Ou mesmo para quem é líder ou é um empresário. Aqui você vai ter que entender que você está lidando com pessoas que necessitam de mais treinamento, tá? Pode ser que o desafio também seja em você ministrar esse treinamento, avaliar como que você vai conduzir, né? Se eu estou aqui liderando algo, o que eu preciso mexer, quais são os pontos principais para que esse projeto ele aconteça, tá? Então você precisa mudar muito a tua cabeça, que tá falando, o seu modo de pensar, ele precisa se modificar para que um projeto dê certo, tá? Talvez você está obtendo uma visão ainda muito restrita sobre o crescimento e as possibilidades. Lembrando que Aquário, o signo de Aquário, ele é um signo que ele veio para aprender mesmo a desenvolver uma troca mais fraternal, mais cooperativa, né? Então também é importante saber delegar, né? Então pode ser que tenha aqui aquarianos que tem um pouco essa dificuldade de delegar algumas atividades, tá? E aí isso vai gerando um acúmulo, tá? Um acúmulo de situações, tá? Então reflita, analise. Aqui Aquário tem pessoas que te apoiam, tá? Tem aqui uma pessoa importante que te apoia, uma pessoa que você pode contar aqui, que tá do teu lado e que de alguma maneira tá trazendo aí para você uma visão mais interessante. É uma pessoa que bem assertiva naquilo que coloca, que expõe para você, tá? Para alguns aqui pode ser o parceiro, a parceira, o casamento, né? O relacionamento. Para outros pode ser uma sociedade. Para outros pode ser um amigo, uma pessoa importante dentro deste projeto, tá? Então faça aí a sua avaliação, Aquário, para que você não perca energia com muitas coisas, tá? Outra coisa que eu preciso falar para vocês. Como o Júpiter e Saturno, que são os senhores do karma, e eles estão presentes aqui na tua vida, né, nesse projeto que você está desenvolvendo, muito cuidado com movimentos ilícitos, tá? De repente você quer, eu não vou pagar esse imposto, ou eu vou fazer de um jeito para poder escapar disso aqui, ou para poder, entendeu?
Aqui tá falando que você não pode aqui desconsiderar as regras, as leis, as normas, que é muito importante você colocar isso em pauta, né? Para que esse projeto ele cresça de uma maneira estável, de uma maneira promissora, tá? Então aqui envolve muito o teu discernimento também, tá? Vai pelo teu coração, não vai pelas opiniões também, tá? Porque Aquário às vezes acaba sendo um alvo muito fácil, vocês acabam sendo muito influenciados pelo meio, tá? Então você tem que ter aqui sabedoria para você conduzir tudo isso, tá bom? Plutão, né, ingressou lá no dia 19 de novembro no teu signo, então você já deve ter sentido já que algumas coisas estão mudando na tua jornada de uma maneira muito, muito forte, tá? Isso vai ficar por 20 anos, só isso, tá? Em que você vai ter que realmente entender que a tua vida vai mudar através do seu posicionamento. Imagina, Aquário, que você vai mudar muito, muito, muito. Você vai mudar o teu posicionamento, você vai passar por uma grande transformação, tá? O que acontece é que o Plutão, ele atua em crises, tá? Infelizmente aqui, né, no Ocidente, a gente tem uma maneira de enxergar a crise como algo horroroso, negativo. E se você vai para o Oriente, já é totalmente diferente. Eles veem a crise como uma oportunidade para evoluir, para crescer, tá? Plutão, ele vai te trazer uma crise, pessoal, né? Você vai ficar em crise com algumas coisas, você não vai querer mais coisas, você vai querer romper com algumas situações. Isso vai acontecer para todos os aquarianos, todos. Mas lógico que um pode ter mais consciência que o outro, tem mais habilidade para lidar com isso do que o outro. Então, por isso que é um ciclo em que você precisa desenvolver o autoconhecimento e desenvolver o desapego, soltar, abrir mão de pessoas, Aquário, tá? De pessoas, porque Aquário, ele é um elemento ar, signo do elemento ar, e ar sempre vai envolver pessoas. Então, aqui pode ser que você não queira mais participar de grupos X, Y, Z, porque aquele grupo já não converge com a tua maneira de ver a vida. Tudo que é radical não é bom, tá? O radicalismo, ele tá ligado aos signos fixos, a família fixo. Então, Aquário, Leão, Touro e Escorpião. Tudo que é radical não é saudável e você vai perceber ao longo desse trânsito de Plutão o quanto que você vai ter que repensar sobre tudo isso, tá? Então são crises, mas são crises para fazer você evoluir, fazer você repensar, ter um outro modelo de pensamento, né? Entender o que é realmente trabalhar em grupo, cooperar, crescer em grupo, tá? E nada melhor do que crescer com um grupo certo, né? Bom, aqui nós temos o que também, Aquário? Olha, você tem uma pessoa aqui que é uma pessoa que você não gosta, ou essa pessoa não gosta de você, ou existe um atrito entre você e uma pessoa aqui, tá? Porque aqui a gente tem um céu de violência, infelizmente, tá? Eu quero que você pense que existe aqui um cenário que você está vivendo, que é um cenário de concorrência, um cenário de competição. Aí, o que acontece, né? Olha, quando eu comento essas coisas, né? Tem uma pessoa que sempre comenta os vídeos, é uma pessoa assim, que eu não sei nem porque que ela tá no canal, mas tá no canal, né? E eu não pode ficar, pode comentar o que for, só não pode ser mal educado, grosseiro, essas coisas, né? Senão aí o bicho pega, vamos dizer assim, né? E é interessante como as pessoas, elas tendem a distorcer tudo, distorcer o que você fala. E isso é uma situação que é um problema, né? Hoje é um problema da humanidade, é esse, a distorção das coisas, os fake news, aquela coisa toda. Mas deixa eu falar primeiro sobre competição, né?
que até essa pessoa, você falou isso, mas agora tá falando isso. Ai. Enfim, mas o fato é o seguinte, a competição e a concorrência existe, isso é um fato, isso aqui não tem como a gente, não dá para tapar o sol com a peneira, né, existe. Agora, o fato é como que você vai lidar com isso, né, você pode lidar com isso de uma maneira saudável, ou de uma maneira autodestrutiva, tá? Então, e como que seria uma maneira saudável? Uma maneira em que você foca em você, foca no seu processo, né? Você vai olhar para o teu corpo, se você é por exemplo, vamos para o arquétipo da competição, né? Vamos pensar nos esportistas, né, que competem dentro do segmento que ele se desenvolve, né? É uma competição, né? Com quem que ele está lutando contra? Com ele mesmo, com o corpo dele, as condições físicas, né, que ele tem. Então, sempre quando a gente passa por qualquer cenário em que envolve concorrência, essa concorrência ela existe, é um fato, mas é importante que você foque no teu processo individual, né? Que você olhe para você, para o teu momento, né? Porque nós é que atrapalhamos o nosso próprio processo primeiramente. Então, trabalhar principalmente o aspecto mental, porque Aquário é a mente e a mente é Deus. A mente cria tudo. Então, aqui nós temos um cenário de concorrência, tá? Temos um cenário de concorrência. Isso aqui é um aspecto que você precisa tomar muito cuidado, porque envolve algum tipo de choque, de brigas, e aí você evita Aquário, tá? Isso aqui é uma coisa que ainda vai ficar até abril do ano que vem, tá? Porque Marte vai ficar retrógrado, depois ele volta de novo para Leão. Então, é uma coisa até um pouquinho depois ainda de abril. Mas o fato é o seguinte, aprenda a olhar para você, para o teu processo, né? Se aqui é um sócio, né? Aqui me dá uma ideia também de uma pessoa da sua convivência, né? Aqui pode ser uma pessoa que você realmente não gosta. E aí você precisa ir com bastante sabedoria entender, é eu que não suporto essa pessoa, tenho ali alguns embates, ou essa pessoa que tem algum problema comigo. Se é você que tem um problema, faça uma revisão sobre tudo isso, por que essa pessoa me incomoda, né? O que eu tenho que aprender nessa troca, e ao mesmo tempo que o outro, né? Aí já é problema do outro, não é teu problema, né? Se for o caso dessa pessoa. Mas aqui, infelizmente, se fosse só isso, seria tão mais tranquilo, né? Mas é um cenário que envolve, inclusive, perseguições. Então, analise aí, tá? Porque esta experiência para você, ela é uma experiência que está, de alguma maneira, atrapalhando muito o teu processo evolutivo, tá desafiando você a ter que ter algum tipo de conduta diferente, ter coragem para assumir a sua vida, ter coragem para poder assumir os seus projetos da maneira que fique melhor para você, tá? Analise, Aquário, analise o que é isso na sua vida, quem é essa pessoa, o que essa situação representa. Aqui também para alguns pode ser um chefe, tá? Vamos lá, o gato tá aqui embaixo da câmera, só Deus na vida, né? Bom, então, a parte boa aqui. Aquário, você tá numa fase interessante para você organizar a casa, assuntos da casa, assuntos do lar, né? Se você tá querendo aí fazer uma mudança de casa, ou você vai morar em outro lugar, ou você vai fazer uma renovação na família, nos assuntos familiares, aqui nós temos um céu que ele é muito favorável, tá? Para que você faça isso e que isso vai trazer para você uma rotina muito melhor, mas muito melhor mesmo, mais produtiva, mais dinâmica, tá bom? Então, é um cenário muito interessante aqui para você, ok? Envolvendo imóvel, né? Reformas na casa, construção de uma casa,
resultado, né, de uma construção, uma renovação em família, tá? Um assunto dinâmico e positivo envolvendo uma vida nova, uma nova forma de viver e favorecendo aqui ou o seu trabalho, pode ser um imóvel de trabalho, mas aqui pode ser uma rotina diferente para a família também, né? Uma rotina aí diferente quando se pensa em moradia aí para você, tá bom? Então vamos agora lá para a data do dia 15 de dezembro, em que nós temos aqui a entrada da lua cheia, tá? A lua cheia aqui, Aquário, ela tá mexendo com a sua autoestima, tá? Sua autoestima aqui. Olha, como que eu posso... Vamos lá. Esse setor, ele vai envolver 3 temas. Então, você, por favor, com sabedoria, analise o que cabe para você, tá bom? O primeiro tema tá falando sobre autoestima. Autoestima, tá? Então, aqui é uma lua cheia que vem falando que é de extrema importância que você desapegue de algumas situações, principalmente de amizades ou algum projeto. Lembra do projeto, de pessoas? Porque aqui você vai ter que considerar o que realmente é importante para a tua alegria, para a tua felicidade, para você desenvolver os seus talentos, para você desenvolver a tua performance, né? Então, isso é um desafio aqui para Aquário, né? Porque Aquário, ele vai ter que desapegar de amizades, desapegar de projetos, coisas, ideias que pairavam aí na tua cabeça, mas que você vai ver que vai funcionar, mas de uma outra maneira, não daquela maneira específica, tá? Então, tudo que envolve aí o seu bem-estar, ele fica em foco aqui, tá? Tem aqui um alerta no céu, porque nós temos uma experiência que a sua autoestima, ela tá intimamente ligado aos seus ganhos materiais, ao seu reconhecimento nesse grupo, com essas pessoas, né? Então, se isso fica muito grande, vamos dizer assim, não, eu não me sinto reconhecido nesse grupo, nesse projeto, ou eu não vejo que eu estou tendo bons resultados financeiros, eu queria ter um resultado melhor. Então, isso tudo vai mexendo com a tua autoestima, dizendo que aqui seria importante você ter uma atitude mais desapegada, né? Ter uma visão mais filosófica, porque se você tiver uma visão mais abrangente, o resultado vai ser melhor para você, tá? Quando a gente pega aquilo e aquilo fala, aquilo é meu, né? E aí a gente pode fazer aquilo entrar numa situação de você estagnar algo que é importante para você, tá? Lógico que aqui envolve documentos, então vou dar um exemplo. De repente você tem uma marca de um produto que você criou, tá? Aí pode ser que você sinta que para esse produto dar certo, eu vou ter que compartilhar com outras pessoas, vai ter que ter outros sócios, só que aí você perde um pouco o controle da situação, um exemplo, né? Aí você pode estar aqui muito preocupado com isso, questionando tudo isso, né? Então aí você pode achar que não é viável e essa visão ela pode também interromper um processo, porque lembrando que Aquário ele veio para desenvolver grandes projetos, trabalhar em grupo, trabalhar em equipe, e se você está com um grupo ou uma equipe disfuncional para você, isso também acaba atrapalhando. Então, o que eu estou entendendo aqui é que você está precisando avaliar realmente a sua autoestima, né? Dizendo que aqui os limites é importante você considerar a ponto de você ultrapassar esses limites. Então, assim, tá bom, eu vou ter que compartilhar meu projeto com tal pessoa, então a gente vai fazer um bom contrato, a gente vai avaliar o que é melhor, né? Mas assim, isso vai ser interessante, eu vou perder um pouco o comando, porque eu vou ter que dividir ali a minha empresa com uma outra pessoa. Eu tô dando um exemplo, eu quero que você coloque isso na sua realidade, mas tem uma questão aqui de algo que não é exclusivamente seu. Para ele dar certo, você tem que
outras pessoas entram aqui, e aí isso pode estar trazendo para você algum tipo de questionamento, né? Será que se eu fizer de um jeito sozinho vai ser melhor, né? E aqui tá falando que é para você pensar direitinho para ver o que realmente vale a pena ir para você. Eu vou deixar aqui muito em aberto para o sim e para o não, tá? Eu não vou determinar porque aqui pode ser que você esteja realmente com as pessoas erradas, né? E outro lado, eu sinto que aqui pode ser que não, pode ser que você tá perdendo uma grande oportunidade, porque você tem dificuldade de partilhar um espaço, né? Uma ideia. Então a gente coloca aquilo como uma ideia que é minha. Não, a ideia não é sua. A ideia é sua, aliás, a ideia é sua, mas quando você partilha dessa ideia com outras pessoas, aquilo se torna do grupo também, né? Então, existe uma dificuldade para isso, tá? É igual quando a gente vai pensar, vamos pensar numa escola, né? Você é dono de uma escola, tá? Você tá lá, você é aquele que tem ideias, que propaga ideias, então você é o gestor, a cabeça da escola, a ideia lá. Só que uma escola, ela não funciona sozinha. Lá você tem os coordenadores, o diretor, os professores, as pessoas que limpam a escola, entendeu? Então tem um trabalho em equipe ali. Então, por mais que essa ideia original, você é o dono dessa ideia, existem outras pessoas ali que partilham desta ideia também. Então, quando se há essa generosidade de entendimento, de partilha, né? Aí a coisa se desenvolve melhor, tá? Como você está aqui tendo um processo complexo com alguém, aqui que pode ser um sócio ou uma pessoa próxima ali, então isso às vezes atrapalha um pouco, porque você pode achar que essa pessoa vai pegar o que é teu, ou que tem ali uma concorrência, enfim. O que eu quero que você entenda, Aquário, é que aqui você vai ter um campo maior de visão sobre isso. É uma lua cheia que você vai conseguir enxergar se você quer levar isso adiante mesmo ou não, se vai ser bom ou não levar isso adiante, tá? Vamos agora falar de outro tema, tá? O segundo tema aqui são filhos, tá? Então, Aquário, se você tem filho, tá? Aqui talvez você esteja um pouco mais preocupado com teu filho, porque aqui há gastos, há investimentos, para que esse filho esteja numa escola boa ou tenha bons resultados na vida dele de alguma maneira. Isso aqui vamos falar para filhos que são desde recém-nascido para adolescência, né? Vamos lá, até os 21 anos, vai. Depois a gente, né, vai soltando, tem que soltar, né? Não tem jeito. Então aqui nós temos uma questão com filhos aqui, né? Então aqui você pode estar um pouco assim preocupado com a educação do teu filho, você pode ter que ter aqui algum investimento para os filhos, tem uma preocupação sobre o que investir e como apoiar esses filhos, porque aqui envolve a parte material, a parte financeira, mexendo de uma maneira significativa aqui. E talvez você tenha aí que, de repente, você vai avaliar uma escola, pode ser que o filho não se adapte nessa escola, tá? Ou, de repente, você está morando em outra cidade, em outro país, então essa criança ou esse adolescente está se adaptando nesse local, entendeu? Agora, aqui também pode até envolver, tá? Pensão para alguns, acertos de pensão, tá? Porque aqui temos uma questão burocrática envolvida, tá? Agora, se você já tem um filho adulto, isso aqui pode ser alguma questão que o seu filho está passando, né? E que isso de alguma forma te preocupa. Você pode estar envolvido nessa situação ou não, né? De repente, eu tenho negócios com meu filho, né? Meu filho me ajuda financeiramente. Então, aqui é como se aqui você tivesse que repensar algumas coisas. Ou eu ajudo meu filho financeiramente. Tem algumas coisas aqui que já não vai ser mais funcional daqui para frente. Existem decisões importantes aqui que requer uma visão mais justa, tá, da situação. E o terceiro tema dessa posição é amor, é parte amorosa, tá? Então, Aquário, é assim,
às vezes você pode estar se relacionando, né, com uma pessoa aqui, em que esta pessoa, ela pode estar atrapalhando os seus projetos, ou essa pessoa não é aderente aos seus projetos, porque os momentos há um desencontro de propósitos, há um desencontro de interesses, né? E aí, o ideal nesse céu é você focar no seu projeto, no seu desenvolvimento, né? E a pessoa entender esse processo, respeitar o teu processo e falar, não, tudo bem, né? É natural esse eixo aquário-leão, né? Haver no relacionamento um distanciamento, né? Porque eu vou ter que viajar a trabalho, ou eu tenho um projeto para desenvolver, enfim. Então, às vezes há um desencontro natural. E se souberem lidar com isso, tá tudo certo. Entretanto, aqui me chama muita atenção também nessa análise, porque você pode estar namorando ou envolvido por uma pessoa em que vocês são muito diferentes, tá? Em que um não agrega o outro favoravelmente, o campo de visão é muito diferente, né? E isso vai, de alguma maneira, minando a tua vida, minando os seus projetos, minando o teu campo de visão sobre as coisas, né? Então, você quer fazer uma coisa, a pessoa quer fazer outra. Você pensa de um jeito, a pessoa pensa de outro. Então, o que eu entendo aqui é que você chegou num ponto desse relacionamento em que você vai ter que repensar se você leva isso adiante ou não, ou como você deve levar isso adiante para que fique mais funcional para você, tá? Porque o que eu tô entendendo é que Aquário, no mês de dezembro, tem um projeto maravilhoso em mãos, tá? E esse projeto, a espiritualidade, as forças que movem a tua vida, desejam realmente que você faça isso, que você transite por essa experiência, por merecimento, que é mérito teu, mas que aqui, vamos dizer que o que está ao redor, né, que é o namoro, o relacionamento, os filhos, a casa, a família, tudo isso vai se modificar, entendeu? Muda o cenário. Então, exigindo de você um campo de visão maior, tá? E um certo desapego, tá? Existem aqui um grupo de aquarianos que pode estar passando por um triângulo amoroso, tá? Então, você pode estar casado, ter um relacionamento, mas estar envolvido por outra pessoa, ou apaixonado por outra pessoa, enfim. Ou avaliando se você, né? Então, pode ser ao contrário, poxa, eu gosto de alguém, só que essa pessoa tem outra? Pode também, podemos considerar também, tá? Mas, aqui é interessante, porque isso aqui é um detalhe, é um detalhe. Eu sinto que tem coisas mais profundas do que essa decisão, até porque se você quiser ficar com essa pessoa quer ficar com você, não é um problema isso. Mas eu acho que o que envolve é o teu bem-estar, o que envolve são os seus propósitos, se estar com essa pessoa é viável ou não, né? Por quê? Porque eu tenho algo grandioso a viver, né? E às vezes assim, uma relação vem mais para obstruir, às vezes, os caminhos do que para abrir, tá? Que é importante que, se você for casado, e se você for bem casado, então você desconsidere isso. Isso aqui pode ser filhos, como foi dito, isso aqui pode ser autoestima, como foi dito, tá? Então você precisa avaliar o que é para você, tá? O que eu tô querendo dizer é que se cabe para você namoro, envolvimento, né? Ou de repente você vive um triângulo amoroso, é que aqui, às vezes, a relação, ela não é interessante, ela não funciona, porque os propósitos são diferentes, né? Você tem uma visão de vida, essa pessoa tem outra visão. E isso gera problemas muito sérios, tá? Por quê? Porque eu já vi isso em atendimento, né? Uma pessoa que trai outra pessoa, vamos supor uma traição. Gente, traição não acaba com casamento. É horrível isso, não
apoio a traição, não é que eu tô dizendo que eu apoio, não. Mas eu já vi casos em que houve uma traição, o casal se perdoou e estão seguindo juntos, né? O que realmente acaba com o relacionamento é quando os propósitos, a visão de mundo não é o mesmo, tá? Aí uma pessoa quer isso, a outra quer aquilo. Uma vez, ou às vezes tá na sua destinação, tá? Viver uma situação, mas que se eu ficar com essa pessoa, eu não vou poder viver aquilo. Então o universo vai gerando atritos. E aí você precisa parar para refletir e analisar, né? Será que essa pessoa, ela cabe no meu propósito de vida? Eu também, eu colaboro com o propósito de vida dessa pessoa ou é muito diferente, né? Eu tenho um outro caminho na minha vida, de repente eu vou para fora do país, eu vou fazer outras coisas, né? E como que essa pessoa me acompanha? Para essa pessoa te acompanhar, ela vai ter que abrir mão de coisas, assim como você também. Se você quiser ficar com essa pessoa, você vai ter que abrir mão de propósitos e projetos muito grandiosos aqui. Então você tem que avaliar quem é que você quer que fique do teu lado. Porque aqui, isso é importante dentro dessa configuração que eu tô vendo aqui, tá bom? Aquário, é isso que eu tenho aqui para você. Eu espero que você consiga aí ter uma visão filosófica sobre todo o processo que você está passando, até porque é um mês filosófico. Foque aí nos seus projetos, tá? Analise quem são as pessoas que estão ao seu lado e eu tenho certeza que só vai ser sucesso aí para você, tá bom? Um grande beijo, muita luz e até mais!